Olá, bem-vindos a mais um episódio do Córtex Frontal, o videocast para o jornal Sol, onde se discute política com um P capital. Aqui já sabem, nós nunca debatemos temas secundários na política, tricas e nicas ou golpes palacianos. Vamos sempre pôr em cima da mesa aquilo que são os temas magnos da sociedade portuguesa e não só. Hoje trago-vos um assunto que está todos os dias no noticiário e, no entanto, paradoxalmente, nunca vai a debate. Só isso devia suscitar alguma perplexidade. Falo das supostas alterações climáticas que estão sempre em cima do telejornal, na primeira página da imprensa, nas rádios, como dizendo que são catastrofistas, são alarmantes, é o fim do mundo e provavelmente a extinção de toda a humanidade, quiçá do planeta. Na verdade, isto tem levantado algumas polémicas, mas que nunca, como eu disse, chegam a terreiro e nunca chegam a ser escrutinadas e dirimidas. Parece que hoje em dia há uma ciência que é deificada e que nunca pode descer ao chão da democracia. Contudo, estas alterações climáticas, que já são profeticamente anunciadas então como alarmistas, catastrofistas e o Armagedão há décadas, basta pensar em John Kerry e noutros porta-vozes justamente dessa tragédia, essas mesmas alterações climáticas têm sido alvo, como eu estava a dizer, de várias polémicas. Basta lembrar o Climate Gate, a polémica de 2009, faz agora cerca de 15 anos, onde se soube que vários cientistas de renome, de uma universidade também muito prestigiada, da East Anglia, foram pagos e subornados para, de facto, alterarem relatórios e outros documentos científicos que fossem exatamente no sentido destas mesmas alterações climáticas e não o contrário. Alterações climáticas, diga-se de passagem, provocadas pelo homem, porque é disso que estamos a falar, pelo homem, pela humanidade, é disso que nós estamos a falar, porque alterações climáticas são naturais, fazem parte das estações do ano e, se observarmos o clima também, naquilo que é possível, de mais antigo, de centenas de anos, sempre existiram. A questão que se põe aqui é, será que é o homem que está a provocar essas mesmas alterações climáticas e será que, efetivamente, elas vão levar, então, ao dia do juízo final? Para debater este tema, tenho um convidado muito especial e que é conhecido de muitos de vós, o Pedro Coutinho Graça, que é jurista, professor universitário, doutorado em políticas públicas e também pós-graduado em Direito do Ambiente. Alguém que tem acompanhado estes temas há décadas e que tem sido também uma voz muito ativa neste campo, nomeadamente em Portugal, mas não só. Obrigada, Pedro, por se juntar aqui ao Córtex Frontal. Obrigada eu. E a primeira questão que eu gostava de colocar é se partilha comigo esta primeira preocupação de que, efetivamente, parece que este é um tema quase omnipresente. É raro o dia em que nós não temos ou num jornal, ou numa televisão, ou em tudo ao mesmo tempo, a questão de ou porque chove muito, ou porque está muito calor, ou porque está muita seca, ou outra coisa qualquer. Mas depois, no entanto, quando ligamos as televisões, ou vemos grandes reportagens, ou, pura e simplesmente, está ausente, há uma cratera, há um vácuo, ou então, de facto, não se vê nenhum debate, nenhum contraditório. Eu acho isto, no mínimo, estranho em democracia, porque qualquer tema importante e magno devia ter um espaço na arena pública. Sem dúvida, concordo em absoluto consigo. É um tema que, como disse, e bem, está todos os dias nas notícias, em programas televisivos, radiofónicos, em jornais, revistas, mas sobre o qual pouco ou nada se fala verdadeiramente em relação àquilo que é ou que são os fundamentos dessas ditas alterações climáticas. Que, aliás, deveriam obedecer, para sermos mais rigorosos, àquilo que é o próprio pensamento científico. Não é? Claro. Ou seja, a observação, a descrição, a elaboração de uma hipótese e a corroboração de uma tese ou de mais que uma tese, e depois, em caso de erro, a reorientação do pensamento para outro tipo de o ciclo do pensamento científico que natural. É esse, não é? Um ciclo natural. Claro, nós, nos últimos anos, aquilo que temos observado é a antítese do pensamento científico. E estamos a ser confrontados diariamente com ditados, em alemão diktat, relativamente àquilo que é a interpretação que alguns fazem sobre um determinado fenómeno. A ponto de
Pedro, se me permite, a ponto de haver cientistas censurados, mesmo nesta área do clima, censurados, não podem publicar ou tem que nem ser... todos os cientistas, e há muitos deles que são cientistas de renome, usando estas tabelas que eu pessoalmente contesto, mas em relação às publicações nas revistas mais prestigiadas, são pessoas que têm pontuações altíssimas nessas próprias revistas e que têm, portanto, uma pontuação muito elevada em relação aos artigos que escreveram. Mesmo essas pessoas são muitas vezes alvo desse tipo de desconsideração intelectual e científica por parte dos seus pares e depois de outros que, evidentemente... São ataques? São ataques, verdadeiramente, que são absolutamente lamentáveis. Por exemplo, recentemente, falo de setembro do ano passado, setembro de 2023, o próprio secretário-geral das Nações Unidas parece ter rebatizado as alterações climáticas. Ele agora refere-se ao colapso climático, ao caos climático, à ideia de sufoco. Ebulição, não é? Ebulição. Ou seja, estaremos todos a arder no inferno. No inferno agora ou muito brevemente. Eu lembro-me, aliás, isso coincidiu com aulas que eu dei de Direito Internacional no início dos anos 90. Eu lembro que, à época, estamos a falar de 1990, 89, 90, 91, por aí, ainda havia, e isso estava muito presente no debate científico, porque a ciência não é apenas a ciência da biologia, da química, da física. Claro. Todos nós somos cientistas à nossa forma. Há também as ciências jurídicas e outras ciências, como as suas também, não é? Exatamente. Mas estava presente nesse debate a dúvida que existia em relação a muitas pessoas sobre se o planeta iria aquecer ou arrefecer. Não é? E na altura havia dúvidas. Anos 90, início dos anos 90, havia dúvidas. Não se sabia se haveria um arrefecimento ou um aquecimento. Exato. Se fizermos fé naquilo que está a acontecer hoje, até diríamos, numa grande parte do ano, até parece que vamos arrefecer. Mas a versão oficial é que estamos a aquecer. Exato. Não sabemos. Nós estamos aqui verdadeiramente num domínio de alguma especulação, até por uma razão. Repare, quando é que se começaram a fazer medições de temperatura na Terra? Por acaso é uma pergunta que eu gostava de ver esclarecida. Mas eu digo, as primeiras medições regulares de temperatura na Terra datam de 1850. 1850. Portanto, quando nós vemos nas notícias aquelas gordas a dizer nunca se viu um fevereiro tão quente, nunca se viu. Muitas das pessoas que elaboraram essas notícias, seguramente, sendo elas muito jovens, pouca memória têm daquilo que viram mesmo, de que presenciaram, não é? Mas eu recordo, por exemplo, em Lisboa, ainda no outro dia estava a ver um recorte, em 1945, houve neve em Lisboa. Sim. Durante algum tempo. Não foi uma neve localizada, como aquela que no início dos anos 2000 tivemos. Não foi esse caso. Foi uma neve mais persistente que em 1945. Como também tivemos, para contraste, temperaturas muito mais elevadas no verão, no nosso típico verão nacional, que é um verão com temperaturas altas. Claro. Tempo seco, normalmente temperaturas altas. Portanto, eu diria um verão longo, não é? Verão longo. Eu, por exemplo, porque o Pedro, nós estamos a falar primeiro da censura, da mordaça a cientistas e, de facto, de um déficit claro de debate profundo e consistente, mas também há isto de o alarmismo constante, porque não estamos a falar de uma comunicação social que pretende informar os seus cidadãos. Estamos a falar, mesmo isto de António Guterres, estamos a falar de todo um vocabulário, toda uma narrativa que lá está, parece que vêm os 4 cavaleiros do Apocalipse e as 7 pragas do Egito. Isso já é em si mesmo, o ir fomentar esse medo, já paralisa o pensamento. Isso já é anticientífico em si mesmo, não é? Portanto, isto não é nada da ordem da investigação, da reflexão e do aprofundamento, mas é da ordem do ataque-fuga ou então do fazer-se de morto, não é? De reações muito primais na humanidade. Mas acresce outra camada, que acho que é isso que o Pedro está a introduzir, que é nós lermos coisas e sermos matraqueados com informação que vai contra a nossa experiência, para a nossa própria experiência sensorial e a nossa própria memória. Vou-lhe dar um exemplo muito prosaico. Eu, quando entrava para a escola, ainda faço parte de uma geração que entrava muito tarde, ainda em outubro, e, portanto, eu tenho a memória perfeita de em outubro, em Coimbra, era um calor abrasador e que muitas vezes nós vinhamos diretamente das praias ou das piscinas para a escola, não é? De calções e t-shirts. Agora, quando chega a meio de outubro e está este calor, tenho ouvido sistematicamente, esta memória é muito vívida, de anos de ser assim, o outubro ser um mês quente, às vezes abrasador, às vezes de ebulição. E nos deitarmos, eu e os meus irmãos, no chão da cozinha, para nos arrefecermos em outubro, não é? Na altura que começava a escola.
E agora temos visto, por exemplo, que quando se fala do outubro quente, é como se de facto fosse o fim do mundo. E, portanto, há aqui várias camadas que vão sendo introduzidas de... aqui puxo um pouco a brasa à minha sardinha, mas de operações psicológicas, não é? De censuras, medo à população, contrariar, desmentir a sua própria experiência sensorial, a sua própria arquivo mnésico, não é? De memória, que eu acho que são muito perigosas. Sem dúvida. Repare, aquilo que as Nações Unidas dizem é que nós vamos ter 2,8 graus de subida de temperatura até ao final do século. É essa, digamos, são esses números, 2,8, são esses números que é oficiais. muito, não é? Que é muito. Isso já foi falado na COP27 e na COP28. E o objetivo que está previsto é de descer de 2,8, que seria aquilo que se atingiria, para 1,5. E, portanto, no fundo, o que é que se pretende fazer? E daí todas as medidas que a Joana referiu e que estão em curso. É, precisamente, tentar, através dessas variedíssimas medidas, fazer com que a temperatura desça. Não é? É isso que está fundamentalmente em causa. Se bem que nós tenhamos, em relação às alterações climáticas, temos medidores, outros medidores, não estes que lhe dei. A IOPT de 1987 é um painel da tendência do ozono, e depois, por exemplo, também o IPCC de 1988 é um painel intergovernamental da mudança de clima. Estes dois painéis são painéis que têm podido medir as temperaturas e a própria qualidade do ar ao longo destas décadas, e que também não são necessariamente taxativos relativamente a uma tendência como aquela que parece estar a ser apontada nos grandes médios de massa. Exatamente. Não temos a certeza disso. Não temos a certeza. Nós estamos, eu diria que estamos numa dose muito substancial de especulação. E era essa a ideia que eu gostava de transmitir. Não posso garantir que o clima vá efetivamente e obrigatoriamente aquecer. Exato. E sem poder ser desmentido daqui a uns anos, que isso não aconteceu. Porque é assim, uma outra coisa, isso que o Pedro está a trazer é muito importante, porque por um lado, como eu estava a dizer na introdução, eu há anos, há décadas, eu dei o exemplo do John Kerry, mas outros há décadas que nós já ouvimos dizer o gelo do polo vai ser em 2010, não há gelo, já não sei o quê. Em 2020 vai acabar. Basta ir ao Google ver que estas notícias, estas profecias, estas mensagens proféticas, tipo o padre Gabriel Malagrida, não é? O tal dia do juízo final, são permanentes e não se confirmam. Logo aí, eu acho que se isto não faz soar as campainhas de qualquer pessoa que se queira manter informada e que lá está, também queira um escrutínio a quem produz a informação, logo isso eu acho um pouco estranho, não é? Porque realmente... E depois, mesmo que existam, foi o que eu disse também na introdução, e gostava de ouvir sobre isso, Pedro, porque mesmo que existam alterações climáticas, elas sempre existiram, não é? Daquilo que eu li sobre a história do clima no planeta Terra, não li muito, mas dos livros que eu li sobre a história do clima no planeta Terra, já tivemos a época do frio e isto e aquilo, e são alterações climáticas que não são provocadas pelo homem e, portanto, também não podem ser revertidas pelo homem, não é? Sem dúvida, concordo em absoluto consigo. Repare, a Terra, o planeta Terra, e se calhar mais do que o planeta Terra, e que uma vez mais baseio-me apenas naquilo que são as leituras que se faz. Exato. O planeta Terra é fundamentalmente energia. Nós lidamos diariamente com energia. A Terra é energia, o mar é energia. Certo. E estamos sempre debaixo de campos de energia. Também de campos magnéticos, é verdade. E também de radiações, de radioatividade, de radiofrequência, tudo isso. Nós funcionamos, e todos nós funcionamos debaixo de energia. Aliás, a própria relação entre a Terra e alguns outros astros, repare, qual é o astro principal que ilumina a Terra? É o Sol, não é? É o Sol que nos dá a energia que nós diariamente temos. Portanto, é evidente que toda a nossa vida é uma vida que depende da energia. E, portanto, nós não podemos achar que o ser humano não tem também a sua quota parte de responsabilidade naquilo que, evidentemente, é o campo da energia da Terra. Claro que tem. Claro que sim. Agora, daí a chegarmos a um ponto a dizer que as alterações climáticas são exclusivas da intervenção humana, parece muito pouco rigoroso. Certo. Desde logo do ponto de vista científico. Para já, porque o ser humano, embora o mais importante, não é o único ser existente
à face da Terra. Não. Existem outros seres. Uhum. Existe a fauna e a flora. Uhum, claro. Existem outros animais, existem vegetais. Uhum. Todos eles respiram, Uhum. Claro. todos eles contribuem à sua medida para aquilo que é a qualidade do ar do planeta. Uhum. Todos eles contribuem também à sua medida para aquilo que possa ser a deterioração da vida no planeta. Uhum. Mas isto são as leis da natureza que nós devemos sempre levar em atenção, Uhum. que no fundo, permitiram que a nossa vivência fosse feita desta forma. Certo. E as leis da natureza, nós não devemos nunca, como ecologistas, nós nunca devemos afastá-las. É erradíssimo pensarmos que as leis da natureza não são importantes. Tanto são importantes que os fenómenos naturais são os fenómenos verdadeiramente naturais, são os fenómenos que nós não conseguimos de todo controlar. São os fenómenos que se nos impõem, Claro. contra os quais nós não podemos fazer nada. Uhum. Porque a natureza tem tal força Exato. que o ser humano e todos os outros seres são minúsculos. Claro. São migalhas. São migalhas, para Uhum. poder eles próprios contrariar aquilo que é um movimento da natureza. Claro, o que eu estou a dizer, ao fim e ao cabo, é que isto é uma visão também muito antropocêntrica, não é? Muito centrada como se a humanidade tivesse um poder absoluto, quase omnipoder, não é? Sobre o planeta, sobre a galáxia, sobre os outros seres que coabitam connosco. E que realmente a natureza em si mesma tem de facto essa força indómita. Claro. E que por mais que nós façamos, seremos engolidos por ela. Eu aqui talvez avançasse com uma teoria. Das várias teorias que existem, e portanto, como qualquer outra, é uma teoria que é também passível de ser contrariada. Exato, rebatida. Rebatida, que é de um astrofísico sérvio, que nasceu em 1879 e que teve a sua obra fundamentalmente desenvolvida à volta de 1920, que é um senhor que se chama Milutin Milankovitch. Não sei se este nome lhe diz alguma coisa. Não conheço. Que tem uma teoria que teve, em determinado momento, um certo acolhimento até na insuspeita NASA, relativamente à relação que ele faz entre os movimentos da Terra e as alterações climáticas a longo prazo. Este astrofísico era professor de matemática aplicada na Universidade de Belgrado e, no fundo, o que ele faz é o seguinte: ele desenvolveu uma teoria matemática de clima baseada nas variações sazonais e latitudinais da radiação solar recebida pela Terra. Certo. E afirmou que, à medida que a Terra viaja pelo espaço ao redor do Sol, variações cíclicas em três elementos da geometria Terra-Sol combinam-se para produzir variações na quantidade de energia solar que atinge a Terra. O que é que ele acrescentou mais? E estes ciclos ficaram conhecidos como os ciclos de Milankovitch, que são, na prática, os seguintes. Primeiro, variações na excentricidade orbital da Terra, ou seja, a forma da órbita em redor do Sol. Em segundo lugar, mudanças na obliquidade, ou seja, no ângulo que o eixo da Terra faz com o plano da órbita da Terra. E o terceiro, mas é uma coisa que se chama precessão, ou seja, a mudança na direção do eixo de rotação da Terra. O eixo de rotação comporta-se como o eixo de rotação de um peão que está desacelerando. Ele traça, portanto, um círculo na esfera celeste durante um período de tempo. E aqui, relacionado com esta tese, entram, e no fundo, estas variações na posição do Sol em relação à órbita da Terra e na direção da inclinação afetam, evidentemente, a temperatura de forma cíclica. Exatamente, cíclica. Em os tais três ciclos, que ocorrem em períodos, isto é que é relevante, de 100 mil, 41 mil e 23 mil anos, respectivamente. Respeito. E, portanto, estes devem ser conjugados. Estamos a falar de 23, 100 mil anos, respeito. E nós poderemos estar, e era aí que eu queria chegar. Exato, eu estou a Nós perceber. poderemos estar, eu não afirmo que estamos, digo poderemos estar. É uma hipótese. Outros afirmarão que estamos ou que não estamos, eu digo que poderemos estar, perante precisamente um destes ciclos. Exato. Isto significará o quê? Que poderemos estar perante uma parte de fenómenos naturais que, conjugados com a atividade humana e a concentração do próprio dióxido de carbono na atmosfera, poderão provocar efetivamente aquilo que hoje em dia se traduz por alterações climáticas, não é? Portanto, eu diria que as alterações climáticas serão o quê? Uma cota-parte de intervenção humana, uma cota-parte de intervenção não humana, mas animal também, Certo. uma cota-parte da própria dinâmica energética do planeta, que, por razões diversas, em fenómenos
que ocorrem ciclicamente poderão levar à existência de um conjunto de mudanças que poderão levar ou para um aquecimento ou para um arrefecimento da Terra. Eu, por exemplo, num dos livros que eu li sobre a história do clima, só para partilhar isto com os nossos espectadores e seguidores, conta-se uma fase do clima na Europa medieval, em que o arrefecimento era de tal ordem que na Europa medieval não existia propriamente o nível de industrialização nem de poluição que estamos a falar hoje em dia, nem de plásticos, nem essas coisas todas, e o arrefecimento era de tal ordem que nevava em sítios insuspeitos e que a temperatura era tão baixa que havia aves que caíam mortas do céu, que foi um fenómeno que está muito glosado, porque, enfim, naturalmente nessa altura as pessoas não entendiam o que é que estava a passar e era um fenómeno que foi atribuído a deuses e a coisas espíritas e por aí fora e que depois veio-se a perceber que era justamente por causa dessa descida da temperatura. Estamos a falar de umas centenas de séculos e certamente não estamos a falar de intervenção humana, mas de outros fatores que o Pedro acaba de aduzir, não é? Como, desde logo, em primeiro lugar, a própria dinâmica do planeta e dos planetas, nós não estamos sozinhos, pelo menos em termos de planetas, dos planetas, exatamente, da galáxia e de muitas coisas que, na verdade, a ciência ainda não conhece, mas adiante, nem vou por aí, e que, definitivamente, não foi por mão da humanidade, que, aliás, isto remete sempre para a tal culpabilidade, não é? Porque acho que isso, do ponto de vista psicológico, não há só o medo, mas também há sempre esta ideia que nós somos culpados, a humanidade é um vírus. Quase que temos de pedir desculpa por estarmos vivos, exatamente, porque a nossa simples vivência já está a contribuir para uma deterioração brutal da qualidade de vida do próprio planeta onde habitamos. Exatamente. Quando nós nascemos neste planeta e, tal como os outros habitantes do planeta, plantas ou outros animais, temos direito a nele viver. Há vida nesse mesmo planeta. E, portanto, é evidente, não estou com isto a querer dizer, que não se deva combater tudo o que sejam formas de poluição, formas de deterioração do ambiente. Claro. Aliás, eu recordo, quando estive na Assembleia, e terá sido em 2005, 2006, certo, e também me recordo daquilo que foi o comportamento dos partidos políticos à época. Eu apresentei um projeto inovador em relação aos sacos de plástico. Muito bem. É um tema muito atual, aliás. Devo dizer, foi chumbado. Extraordinário. Aliás, é preciso que se diga, na prática, a esmagadora maioria dos partidos políticos, hoje em dia os seus dirigentes, defendem, ou dizem que defendem, questões relacionadas com o clima, mas foram exatamente os mesmos que durante anos estiveram contra. Pedro, mas continuam a estar contra. É evidente, mas estavam oficialmente contra, ou assumidamente contra, ou gozavam verdadeiramente com quem na altura defendia a ecologia ou o desenvolvimento. Não é? E hoje em dia... Eram umas aves raras, não é? Pessoas como o Pedro, etc., nessa época. E eu não fui pioneiro, o arquiteto Ribeiro Teles, o engenheiro Luís Coimbra, o Augusto Ferreira do Amaral, os tempos em que foi possível a intervenção na própria ADE, antes no governo provisório e depois no governo da ADE, com o Ministério da Qualidade de Vida, Augusto Ferreira do Amaral, Gonçalo Ribeiro Teles, Secretaria de Estado do Ambiente também. Depois, é verdade, logo a seguir, o engenheiro Carlos Pimenta, do PSD, foram pessoas que efetivamente contribuíram com medidas políticas interessantes para a defesa do ambiente. Por exemplo, a criação da Reserva Ecológica Nacional. Certo. A criação da Reserva Agrícola Nacional, hoje em dia, completamente fora da órbita original, como se recorda, a RAN e a REN estavam numa órbita central do Ministério do Ambiente. E, portanto, o Ministério do Ambiente tinha uma visão geral sobre o que devia ser a RAN e a REN do país. Certo. Hoje em dia, como sabe, estão na órbita das câmaras municipais. Pois. E, portanto, foi completamente desvirtuada a lógica. Foi desmantelado, desmantelada, na prática, existe, mas, enfim, não cumpre os objetivos que tinham à época. E, portanto, mesmo alguns outros partidos políticos que hoje em dia se dizem amigos do ambiente eram partidos que ou não existiam ou pessoas que não tinham qualquer história nesse campo. E hoje em dia todos se assumem de uma forma muito direta e muito convencida como grandes defensores mais ou menos, das temáticas ambientais. Os arautos do verde, mas mais ou menos, por exemplo, pegando só nesse caso dos sacos de plástico, que o Pedro foi pioneiro,
Mas, na verdade, hoje em dia, em relação àqueles saquinhos da fruta, não é? Que nós nos supermercados usamos para pôr a fruta ou legumes, o Pedro tem acompanhado, iam taxar estes saquinhos, iam proibi-los, mas depois, afinal... Não... Desde que se pague, pode-se usar. Exatamente, a hipocrisia é total. Aliás, isto depois é todo o lobby verde, não é? Está aqui eivado deste tipo de contradições e incongruências, mas na verdade é isto, nós podemos usar os sacos de plástico desde que os paguemos, portanto, o que é que isso tem a ver com ambiente? A questão do ambiente muitas vezes é ultrapassada com questões de pagamentos de verbas. Aliás, repare, hoje em dia também aquilo que no passado foram, e bem, proibições que foram feitas de determinado tipo de empreendimentos, nomeadamente no litoral alentejano, etc., para se tentar evitar que o litoral alentejano fosse um novo Algarve, hoje em dia, por vezes, são com uns liftings ambientais e com a participação de algumas entidades ou associações de ambiente, o seu envolvimento nesses projetos turísticos, muitas vezes agora passam. E isso pode-se implementar quando há uns anos não se podia. Até mesmo aqui na cidade de Lisboa. Basta ver o que é que está acontecendo na Comporta, por exemplo, claro, não é? Exatamente. Que neste momento é o refúgio e o paraíso dos ricos e muito ricos, onde vale tudo, com todo o tipo de construção, a família Amorim a fazer bares e restaurantes de luxo na linha de maré, não é? O que, supostamente, se estivéssemos de facto interessados em defender o ambiente, isto não aconteceria. Ou o abate de sobreiros, eu tenho estado muito envolvida nesta causa dos sobreiros, onde são abatidos milhares de sobreiros. E ainda bem que fala disso. Para parques eólicos. Desculpa interromper. Não, interrompa. Veja só o que é a loucura completa quando se perspectiva como podendo ser vencedora a proposta de construção do novo aeroporto de Lisboa em Alcochete. Muito bem. Com o derrube previsível de mais de 250 mil sobreiros naquela área, com a destruição de uma quantidade de espécies animais, com o caos absoluto que aquela zona irá ter. É um santuário de biodiversidade. E repara o seguinte, e eu sou, aliás, também suspeito nisto, eu não sei se recordo, eu fui candidato nas eleições intercalares da Câmara de Lisboa em 2007, se não me traiçoou. Nessa altura, houve um debate na RTP, que foi moderado pela Fátima Campos Ferreira, em que eu fui o único a defender que o aeroporto de Lisboa não estava esgotado. Pois. E até mostrei uns gráficos, que eram, no fundo, as chamadas janelas horárias, os slots horários do aeroporto de Lisboa. Curiosamente, nessa mesma noite desapareceram do site da ANA. Uma avaria, só uma coincidência. Em que demonstrava que o aeroporto de Lisboa, o problema do aeroporto de Lisboa não era um problema de incapacidade de recepção de aviões. Porquê? Porque a maior parte das janelas horárias estavam, que tem 3 cores, amarelo, verde e encarnado, estavam em verde e em amarelo. Certo. Havia apenas 3 alturas do dia, que era de manhã, antes do almoço e ao final da tarde. Horas de ponta, digamos, do aeroporto. Em que essas janelas horárias estavam realmente em encarnado, porque era a altura em que todas as companhias de aviação queriam fazer os seus voos. Claro. O problema do aeroporto de Lisboa, portanto, nunca foi falta de capacidade de ar. O problema do aeroporto de Lisboa foi um serviço de bagagem deplorável que sempre existiu. Ou seja, certo, isso é verdade. O serviço terra... Já todos tivemos essa experiência. Exatamente. O serviço mau e mau continua. Mau continua, não é? E, portanto, não houve sequer, em defesa do ambiente, a perspectiva de, por exemplo, poder ampliar, gastando muitíssimo menos, o aeroporto de Lisboa, desde logo retirando Figo Maduro e agora, como finalmente se diz que se vai fazer, ampliando a Portela para aí, ou até, por exemplo, poupando também muitos milhões de euros, prolongando de forma natural o aeroporto de Lisboa para a Alverca. Pois, exatamente. Mas essa preocupação não existe. A única preocupação que existe é fazer gastar dinheiro ao erário público. E fazer engordar muitas empresas, fazer engordar não é? algumas empresas. Porque a verdade é que é assim, muita dessa... fazer com que os portugueses paguem do seu bolso os erros e os caprichos de alguns. Dessas empresas também, porque assim, na verdade, muitas destas hipocrisias ambientais que nós estamos a falar aqui, porque realmente é incompatível, nós não podemos aceitar que nos estejam todos os dias, acho eu, que uma pessoa informada não pode aceitar, que estejamos todos os dias a ser bombardeados com é o fim do mundo em cuecas, porque vem a ebulição e a catástrofe, e depois, ao mesmo tempo, vamos destruir santuários de biodiversidade para fazer aeroportos, ou vamos destruir, abater milhares de sobreiros para fazer parques eólicos. Portanto, isto é realmente, a contradição é tão profunda, é mesmo violenta, é na nossa cara, é despoderada. E, portanto, estes exemplos
são importantes para perceber que alguma coisa está muito errada nesta história das alterações climáticas, sendo que, efetivamente, há muitas empresas que foram salvas, foram resgatadas da falência, da insolvência, etc., ou muitas novas empresas à conta dos lobbies verdes, não é? Isto também nunca é debatido, na verdade, nas notícias, o que é que são fábricas de hidrogénio, o que é que são minas de lítio, isto nunca é debatido. Mas, portanto, esta contradição total, não é? Entre a era da ebulição e, ao mesmo tempo, a destruição. Quando nos convém, a gente pode destruir o planeta à vontade e destruir a biodiversidade à vontade. E, de facto, isto tem sido um negócio chorudo para muitas empresas e também a carreira de muitos políticos, temos que sublinhar. Sem dúvida. Eu, por exemplo, a propósito do que está a dizer, era preciso que se soubesse quantas toneladas de terra são necessárias remover para, por exemplo, obter 12 quilos de lítio. Ou para obter quanto é que é? 250 toneladas. 250 toneladas para 12 quilos de lítio. 12 quilos de lítio, para 13,6 libras de níquel, para 22 quilos de manganês, para 6,8 de cobalto, para 100 kg de rame e para 200 kg de alumínio, aço e plástico. Certo. E sabe quanto é que um Caterpillar consome por cada 12 horas de remoção? Não, mas é um consome 1000 litros de gasóleo. 1000? 1000 litros de gasóleo. Portanto, estamos por um lado a destruir a natureza, estamos por outro lado a poluir a natureza com a utilização ininterrupta de gasóleo e durante horas e horas seguidas e com o gasto que esse gasóleo implica, e estamos depois a aproveitar, de um ponto de vista útil, um número baixíssimo destinado a produzir baterias de lítio, cuja durabilidade é, desde logo, conhecida e é baixa, cuja segurança ainda tem muito que se lhe diga. Claro. Aliás, por exemplo, uma grande parte das forças de bombeiros não tem capacidade para extinguir incêndios provocados por automóveis elétricos com baterias de lítio, porque os materiais usados não são aqueles Qual é a força? Exatamente. E, aliás, temos constatado variedíssimos filmes em que isso existe. Eu acho interessante, do ponto de vista teórico, os carros elétricos. Agora, é preciso que se diga que, ao contrário, de desmentir por completo a versão de que a eletricidade não polui. Não é verdade. A poluição da eletricidade não se vê, mas polui. Eu acho quase pueril. Acho quase pueril que alguém possa pensar que a eletricidade não polui. Repare, nós estamos aqui rodeados do Wi-Fi, claro, de eletricidade, de carga e descarga elétrica. Tudo isto é poluição. Nós não temos aqui um medidor. Mas se tivéssemos aqui um medidor, é evidente, facilmente comprovaríamos o grau de poluição que aqui existe. Não é? O grau de poluição com que nós diariamente nos deparamos nas nossas próprias casas. E os riscos. Eu lembro-me também que fiz, em 2005 ou 2006, esse inquérito. Fiz um inquérito junto de todas as câmaras municipais do país, relativamente à presença ou não de antenas de telemóvel junto das escolas. Certo. Fiz esse inquérito e uma grande parte das câmaras responderam. Para aferir do grau de risco que as crianças são expostas por estarem em escolas próximas de torres de emissão. E havia muitas? Havia bastantes. É do senso comum que as pessoas não gostam de viver junto de postos de alta tensão, porque sabem que isso lhes traz ou pode trazer problemas de saúde graves. Não é? Mas outras coisas como esta... Embora já tenha visto isso desmentido por autoridades oficiais. Sinceramente, era bom que fossem confrontadas as pessoas que ficaram doentes à conta disso, com esses desmentidos, para que se percebesse, afinal, quem é que tem razão. Não é? E não foram poucas em todo o mundo, durante décadas. Não é? Sim, eu sei. Eu não gosto, nem nunca viveria debaixo de um posto de alta tensão. A Joana também duvido que o fizesse. Mas há pessoas que não têm hipótese, não é? Há pessoas que não têm hipótese, infelizmente. Isso é que é verdade. Mas também não são avisadas dos riscos que isso pode implicar para a sua saúde. Também não são avisadas, umas não podem, outras não sabem. Exatamente. E, portanto, nós estamos aqui a lidar com, digamos, a poluição invisível, que é a poluição provocada por eletricidade, por radiação, por radiofrequência. Muito bem. Repare, e tudo isto é emitido diariamente, ininterruptamente, 24 horas por dia, 365 dias por ano, está no ar, não vemos, polui, provoca ou pode provocar danos gravosos na saúde, quer de humanos, quer de animais. Certo. Porque dependendo das frequências de utilização... E nas plantas também, presumo, não é? E das plantas, evidentemente, também.
Quando eu dizia animais, dizia no sentido mais amplo. Todos os seres vivos na Terra, não é? Exatamente. Nada disso está estudado, repare. Ou pouco disso está estudado. Porquê que pouco disso está estudado? Porque não é atrativo, porque não há financiamento para esse tipo de estudo. Não interessa. Não interessa. Não interessa. Muito, como sabe, hoje em dia o estudo científico está muito condicionado por um conjunto muito alargado. Os patrocinadores? Os chamados patrocinadores que basicamente ditam aquilo que deve ser investigado ou não, infelizmente. como é que deve ser investigado e que resultados devem ser obtidos, não é? Infelizmente. Isso agora levar-nos a uma longa conversa sobre a qualidade das universidades, a qualidade das publicações científicas. Levávamos muito longe, não estamos na altura certa para falar disso. Não. Mas sem dúvida. Eu acho que realmente esta contradição profunda entre há uma narrativa que diz que vamos morrer todos brevemente com as alterações climáticas, mas depois pode-se arrasar santuários de biodiversidade, de facto é muito importante porque mostra que efetivamente há aqui alguma coisa que não está certa. E eu acho também importante este ponto porque nem eu nem o Pedro e provavelmente muitas pessoas que querem debater as alterações climáticas não são contra a causa ecológica, bem antes pelo contrário, não é? Bem antes pelo contrário. Eu considero-me, isto eu acho que é importante dizer, porque as pessoas pensam que as pessoas querem debater as alterações climáticas... Não há aqui ninguém contrário à defesa do ambiente, muito pelo contrário. Porcos que querem poluir o ambiente não, de todo. E que respeitam a natureza, muito não é? Pelo contrário, eu respeito imenso a natureza, eu vivo no meio da natureza, respeito imenso a natureza, acho que nos devemos reger e ter respeito pelas leis da natureza, claro. E as leis da natureza, como eu há pouco dizia, são fortes, são às vezes podem implacáveis, não é? E muitas das vezes elas próprias nos dão grandes lições sobre aquilo que nós não devíamos ter feito, não é? Quando se permite a construção de um prédio em leito cheia, quando se permite a construção de um prédio na orla costeira pegado ao mar e quando a natureza nos dá a resposta que é destruir esse prédio, é nessas alturas que percebemos os erros que cometemos. E a natureza aí, de facto, e a natureza é implacável. Sabe que eu escrevi um livro sobre as grandes cheias de 1967, onde morreram 1000 pessoas numa noite, aqui na zona na região de Lisboa e arredores. Eu vivias. Viveu-as, não é? Pois, é mais velho, viveu-as. E realmente, grande parte dessa tragédia, aí não se falava de alterações climáticas. Bom, se tivesse acontecido agora, eram as alterações climáticas, não é? Inevitável. Inevitável, mas já nem se falava de outra coisa. Nessa altura, a ditadura tentou abafar este facto, e sim, foi uma tragédia, uma calamidade. E depois a ditadura esqueceu que nunca quis pegar neste tema, e eu acho que é uma história muito importante do nossa contemporaneidade. O alerta que o professor Gonçalo Ribeiro Teles fez à época sobre a questão das cheias de Lisboa. Exatamente. Que só décadas depois é que foi verdadeiramente entendido. Mas continua a fazer muitos destes erros. Nós passamos por muitos destes vales, não é? De Odivelas, de Loures, etc., que foram profundamente fustigados nessa altura. E exatamente. Olha, a freguesia de Santa Clara, em Lisboa. A impermeabilização das caves na Baixa. Não é? Exato. A Baixa corre o risco de ruir. Isso. Já há muitas décadas que isso é dito, não é? Pode acontecer de um momento para o outro. Claro. Desabar mesmo. De vez em quando tem havido aberturas de buracos grandes, como sabe. Eu sei. Mas pode ser muito pior. E não foi por falta de alerta. Foi porque o poder político, pura e simplesmente, se demitiu das suas responsabilidades e não deu ouvido, não deu voz a quem sabia e quem alertou em devido tempo e quem disse como as coisas eram. E hoje em dia persistimos nessa. Sim, eu queria sublinhar muito este ponto porque realmente acho que é muito injusto, é mentiroso e é injusto dizer que todas as pessoas que contestam esta narrativa oficial das alterações climáticas não defendem a causa ecológica. Pelo contrário, são os principais defensores da causa ecológica. Exatamente, e eu acho que esse ponto é muito importante. Eu faço desta questão, para mim aliás, há bocado confidenciava ao Pedro aqui no nosso off, que eu comecei a interessar-me pela política justamente pelas questões ambientais, e por isso lembro-me muito miúda de ver o Pedro na televisão e o Gonçalo Ribeiro Teles, etc., pela defesa do ambiente e a natureza, que eu sou uma apaixonada pela natureza, e realmente, mas por ser, é justamente como o Pedro diz, por ser é que também me comecei a questionar e a perceber estas contradições e que havia que, de facto, aqui alguma coisa não está certa, ou, por exemplo, esta questão das COPs, que o Pedro, ao princípio da nossa conversa hoje, invocava, que são patrocinadas, por exemplo, pela Coca-Cola, que é uma das principais indústrias, uma das principais empresas poluidoras do mundo, não é? Isto é impossível nós aceitarmos, para além de voar em jatos privados e tudo aquilo, como as Caterpillars que gastam de 1000 litros. As contradições são permanentes. São permanentes. E é exatamente esse o problema que a população vê, que as populações veem. É que não conseguem ver um discurso coerente
Exatamente. Se vissem um discurso coerente, Muito bem. em que há uma prática que é coadunável com aquilo que defendem, era uma coisa. Mas o que vêem é exatamente o contrário. Claro. Vêem os tais jatos privados, vêem as pessoas voarem em jatos privados e não voarem em carreiras comerciais, veem o custo que isso representa e a poluição que isso faz, e depois veem essas pessoas de virem apresentar publicamente e exigir sacrifícios. Que andemos todos a pé. Nomeadamente a nações, a populações e a nações dos países menos desenvolvidos. Exatamente. Durante anos e anos não lhes foi permitido atingir os graus de desenvolvimento, desde logo industrial, porque havia outros que o faziam, mas às quais agora são imputadas responsabilidades. Verdade. Pela crise ambiental. E, portanto, enquanto estas contradições não forem resolvidas, se é que alguma vez o serão, não há credibilidade do discurso. Claro. Nem do discurso político, nem do discurso tecnológico, nem do discurso ambiental em geral. Aliás, eu acho que faz parte, depois isto vai desaguar neste grande descontentamento e descrença que eu acho que neste momento as populações têm dos regimes, não é? E que tem provocado uma grande turbulência política. Mas voltemos então às alterações climáticas, só para fazermos então aqui o ponto da nossa situação, porque o Pedro, como ambientalista e como especialista em direito do ambiente, considera que nós não sabemos, na verdade, a ciência não sabe, a ciência não consegue responder ainda com clareza em que ponto estamos dessas mesmas alterações climáticas, não é assim? A maior parte dos cientistas, com ou sem aspas, dir-lhe o contrário. Que sabemos perfeitamente que... Tem certeza absoluta. Tem a certeza absoluta que o caminho é um caminho do aquecimento. A fazer fé nas próprias declarações do secretário-geral da ONU, Exato. que é o caminho do aquecimento e que, portanto, é irreversível. Que esse aquecimento é irreversível. Isso. Só não o será se então conseguimos adotar medidas que tentem fazer descer dos tais 2,8 até o final do século para 1,5. Só que essas medidas são as tais medidas que implicam coisas que podem parecer estranhas para uma série de pessoas, não é? No fundo, implicam mudanças no seu dia-a-dia, nos seus comportamentos, naquilo que comem, não é? Naquilo que vestem ou que podem vestir. E, portanto, coisas muito penalizadoras, coisas na muito maior parte das penalizadoras vezes. que eu diria que as sociedades, hoje em dia, uma grande parte delas, a maior parte delas são consumistas, e hoje em dia as pessoas mais novas habituaram-se É verdade. ao consumo, a esse fenómeno do consumo, ou do consumerismo, digamos assim, não estão... Por um lado acham que sim, acham muito bem que isso aconteça, mas eu tenho muitas dúvidas que na prática vão conseguir seguir essas recomendações. Que passam, por exemplo, para ter muito menos roupa, ou passar a não poder sequer comprar roupa. Passam, por exemplo, por uma alimentação que as obrigue a deixar de comer carne ou peixe, que as obrigue necessariamente a comer insetos, com os problemas que isso também traz. Carne falsa. Carne que não é carne. Como é que se chama isso? Carne industrial, não é? Carne processada. Exatamente. Basicamente, o que se pretende, enquanto eles vão nos jatos privados e comem medalhões de vitela de primeira, é que nós passemos a comer uma alimentação à base de comida processada, não é? E a comida processada, esta como qualquer outra, todos nós sabemos que tem grandes problemas de saúde, não é? Repare, falando-se agora da questão dos insetos, os insetos têm uma substância que se chama quitina. Exatamente, a quitina. A quitina é uma substância que é tolerável pelas aves, não tem problema nenhum. O estômago de uma ave não tem problema nenhum. Claro, tem um sistema digestivo completamente diferente dos mamíferos. Mas que é muito mal aceite pelo organismo humano, que pode... E essa quitina pode provocar lesões de tipo muito diverso, desde lesões cancerígenas a lesões de fungos e de bactérias diversas que se podem alojar no organismo humano. E, portanto, não consigo perceber. Não está demonstrado cientificamente. Certo. Quem propõe estas medidas não conseguiu, a meu ver, demonstrar cientificamente que esta alteração dos comportamentos, nomeadamente este tipo de consumo, seja um consumo que não é prejudicial para o ser humano. Não conseguiu demonstrar. Tampouco que vá salvar a humanidade ou o planeta. E em que medida, que percentagem é que isso implica a salvação da humanidade? As fraldas para as vacas são elas também que vão ser decisivas para o abaixamento da temperatura da humanidade, para a menor poluição do planeta. Tenho muitas dúvidas relativamente a isso. Claro. Não é? E, portanto, enquanto esta demonstração não for feita, e não foi feita, e tenho dúvidas que alguma vez consiga ser feita, não é possível levar
este tipo de discurso de uma forma séria. Pois, mas aí o que o Pedro estamos a chegar a uma outra camada, na minha perspectiva, do problema e, sobretudo, nesta área aqui de umas certas operações psicológicas, não é? PSIOP, que se assiste, que é ao medo, à culpabilidade e depois do medo e da culpabilidade, há a imputação da responsabilidade ao cidadão comum. Ou seja, enquanto uma série de elites parece que podem continuar a viver exatamente nesse consumerismo e noutros excessos e luxos, ao cidadão comum vão ser exigidos uma série de esforços, de alterações comportamentais profundas, mudanças nos estilos de vida por aí fora, sempre da ordem da penúria, não é? Porque alguns, eu até simpatizo, sinceramente, lá está, como ecologista também simpatizo que a indústria da roupa, não é, da moda, é excessiva, o consumismo é excessivo, etc. Agora, por exemplo, já sobre a alimentação ou o direito de mobilidade, movimentação das populacionais, individuais ou populacionais, etc., já me repugna, não é? Tenho dúvidas, repugna-me. E, portanto, parece que se vem construindo uma camada, que é primeiro o medo, depois a culpabilidade e depois a imputação da responsabilidade. Portanto, quase numa coisa de seita religiosa, não é? Sim. Serás purificado e agora, portanto, tem medo, és culpado, és feio, és sujo, não sei o quê, e agora tens que pagar pelos teus pecados, andando descalço, de joelhos, comendo insetos. Parece-me quase uma coisa, de facto, das seitas, não é? Dessa ordem de pensamento. E realmente aí as contradições também são muitas, porque eu não vejo isso ser assacado nem exigido às indústrias poluidoras. Aliás, aí é que se devia começar e continuar com a grande tarefa de combate à poluição. Repare, claro. Onde é que o combate à poluição começou? Quando as indústrias começaram a poluir os rios, certo, as águas, as lagoas, quando as descargas começaram a ser feitas. O que era preocupante, sem dúvida. Uhum. E aí concordo consigo. Aliás, no passado, não no sentido de poluição, mas no sentido de envenenamento, foi sempre considerado um crime gravíssimo e na altura até punido nos tempos mais remotos com a pena de morte, aquilo que era o envenenamento das águas, claro, das águas públicas, porque as águas eram absolutamente essenciais para as populações. Claro. E tudo o que fossem práticas lesivas da qualidade das águas eram práticas que eram condenáveis e eram evidentemente punidas de forma gravosa. Aliás, se vir bem, nós no passado, hoje em dia já não tanto, as nossas próprias autoridades económicas, a antiga Inspeção-Geral das Atividades Económicas, a atual ASAI, era também, e ainda hoje será, mas muito menos visível, bastante ativa em tudo o que fosse deterioração ou venda pública de bens alimentares, líquidos ou sólidos, que serviam para abastecer as populações. Não é? Portanto, tudo isso existiu. Portanto, é evidente que tudo que seja, tudo que passe pela contribuição do combate aos cursos hídricos, aos rios, às lagoas, ao mar, é absolutamente louvável e deve continuar a ser feito. Claro. Tudo o que seja forma de combater a poluição excessiva do ar deve continuar a ser feito também, evidentemente, não é? Nós não podemos estar sujeitos a descargas de indústrias ou de outro tipo que são altamente lesivas da nossa qualidade do ar. Não podemos fazê-lo quer nas cidades, quer fora das cidades. Claro. Tentou-se, por exemplo, aqui em Lisboa, há uns anos atrás, de forma, aliás, bastante ruinosa, alterar, por exemplo, o sentido de trânsito da Avenida da Liberdade. Lembra-se qual foi a razão? Lembro-me. Eram índices de poluição muito altos, que estiveram na base, teoricamente, dessa alteração. Foi um fracasso. Fracasso. Não só os índices não desceram, como era mais que previsível, como até subiram. E tanto assim que já houve uma deliberação ainda não concretizada de mudança e de restabelecimento da circulação da Avenida da Liberdade. E, portanto, os políticos, por vezes, várias vezes, aliás, enganam-se. Ou são enganados. Os cientistas também. Ou são enganados. Muitas vezes são enganados por cientistas. Ou deixam-se enganar, não é? E depois, outras vezes, no passado como no presente, se os cientistas irão pagar, por vezes, as faturas de terem sido idiotas úteis relativamente a políticas que foram seguidas. Idiotas úteis não têm faltado. Mas eu tenho assistido sobre esse nível das empresas, porque eu realmente acho que as indústrias poluentes deviam ser as primeiras a mudar as suas práticas e alterar a rota da produção. Justamente se estamos numa ecológica e de precaver as alterações climáticas, etc. Mas aquilo que eu assisto na prática
é que isto pouco passa de uma série de protocolos, não é? Sustentabilidade e assim mais umas tretas, uns conceitos muito século XXI, que depois, na verdade, ninguém sabe muito bem o que é que isso quer dizer, da sustentabilidade e outras coisas, transição energética. Aliás, repare, são sacos onde cabem tudo, o chamado European Green Deal exatamente. tem estas seguintes matrizes. A matriz de energias renováveis, as indústrias sustentáveis, a construção eficiente, a energia limpa, descarbonizada, seja o que isso for, e já lá irei, a mobilidade sustentável, a proteção da biodiversidade, a alimentação sustentável e a redução da poluição. E uma coisa que se fala muito é a questão da descarbonização. Pois. Advogando-se a descarbonização zero. Eu diria que estamos aqui perante talvez a maior das utopias da história de sempre. E é perigosa, porque perigosíssima, porque a descarbonização zero significa que não existe ninguém que polui. E, portanto, não há ninguém à face da Terra. Aliás, eu nem sei como é que isso passa num documento oficial, eu também já tinha visto isso, e eu interrogo-me como é que a ideia de descarbonização zero, na carbono zero, pode sequer estar num documento oficial, porque isso é estapafúrdio, eu acho que é caganifobético. Não, nem que existisse apenas uma formiga à face da Terra, essa formiga daria a sua cota parte. Eu não sei se as pessoas sabem o que é o carbono, às vezes, não sei. Bom, aliás, se não me engano, e deve ser isso do seu tempo, embora eu seja mais velho, dizia-se normalmente, há muita poluição, as árvores crescem quanto mais poluição existir. Quanto mais aliás, há relatórios relativamente recentes que, com o aumento da poluição, tem havido também... mais vegetação, claro. Mais vegetação, disso pouca gente fala. Isso não interessa falar. O crescimento, o surgimento de muitas árvores e o crescimento de muitas árvores, como precisamente uma forma da natureza, que a natureza tem, de se proteger. Claro. A natureza tem mecanismos Estas leis da natureza. As leis da natureza, da implacáveis, autoproteção. bons e maus, implacáveis. Sem dúvida, mas tem mecanismos de autoproteção fazem com que, precisamente, a própria natureza tenha resposta para muitos dos atentados, com ou sem aspas, que contra ela são cometidos. E da questão da poluição é precisamente um deles, não é? Claro que mas sim. sobre isto, não se fala. praticamente um silêncio. É verdade. É um manto de silêncio. Um manto de silêncio, por vezes sobre quase todos estes temas que temos estado a falar. E, portanto, mas estava a dizer que se queria referir a mais um desses princípios do Green Deal. Isto é o European Green Deal, são, digamos, os aspectos mais... Aliás, muitos destes princípios são interessantes, até do ponto de vista teórico. Abstratamente são. Construção eficiente, muito bem, mas já estão a ser seguidas. Este Bauhaus, não é? Esta forma de construção, é uma construção amiga também do ambiente, reaproveitamento de materiais para novas construções de materiais de construções anteriores, libertados que estejam, por vezes, de matérias que são parece-me que há muitas coisas que visam pagar mais umas taxas, mais uns impostos. Pronto, tirando isso, digamos, do ponto de vista do conceito teórico, é interessante. Retirar o direito de propriedade privada. Pois, isso são outras questões muito preocupantes e tem havido até envolvimento ao mais alto nível de responsáveis políticos e não só relativamente a essa questão. Enfim, isso daria outro programa, provavelmente falo lá. Sim, mas na construção eficiente estava só a pegar nisso, porque na construção eficiente talvez é interessante. Seja um alçapão para isso também. É interessante, serve também de alçapão, mas é interessante. Uma alimentação sustentável, mas é evidente, todos nós procuramos que a nossa alimentação seja sustentável. Desde logo para nós mesmos, para não é? Nós mesmos, não só com o tipo de comida que ou cultivamos ou que compramos, e também com a nossa disponibilidade financeira para o fazer. Claro, evidente. Nós próprios fazemos a sustentabilidade da nossa própria alimentação. Não precisamos, penso eu. É evidente que muitos não o conseguem porque são aqueles que são menos abastados e que, portanto, no fundo, se têm de sujeitar àquilo que está disponível. Barato. Muitas vezes é comida processada e por isso também nas populações mais desfavorecidas temos níveis de obesidade. Mas a ideia da alimentação sustentável é uma ideia que não é preciso que nos ensinem e que, portanto, está, penso eu, presente em todos nós. Não é? A redução da poluição é óbvia, não é? Claro. Quem é que deseja o aumento da poluição? Nem sequer as indústrias norte-americanas dos anos 90 desejavam um aumento da poluição. O que diziam era que esse aumento de poluição não era tão gravoso quanto depois se veio a verificar. A mobilidade sustentável é interessante também. Mobilidade sustentável. Claro. Eu tenho uma bicicleta e gosto de andar de bicicleta. Claro. A Joana também, os seus filhos também. Claro que sim. E, portanto, quando podemos, fazemos-lo, não é? Eu só ando de carro quando sou absolutamente obrigado a isso, porque não tenho transportes públicos suficientes, porque não consigo estar em determinado tempo num sítio quando tenho de fazer. O problema não usei o carro, mas depois não temos alternativa. Precisamente. A energia limpa, é evidente, há pouco eu falei da questão de descarbonização, encantado. Mas, por vezes, quem fala disto são os mesmos que, estranhamente, são defensores da energia nuclear.
Claro. E eu gostava de perceber como é que conseguem conciliar uma energia limpa com a energia nuclear, não é? Aliás, E com isso tudo da aquilo que ela energia representa. limpa, não isso é? da energia limpa, como estávamos a falar, por exemplo, dos parques eólicos, etc., tem muito que se lhe diga, não é? Porque sabemos que, por exemplo, os parques eólicos, para além de, por exemplo, o tal abate de não sei quantas árvores protegidas, também leva à destruição de fauna e flora diversa, não é? Portanto, o que é a energia limpa em si mesmo? É um conceito que se calhar... Não existe energia limpa. Também parece que não. Dizer que lá está, que a eletricidade é energia limpa ou que os parques eólicos é energia limpa é um, Se disserem um, que grosso, a energia, um grosso disparate. que a poluição que não se vê, Isso concordo. está bem. Não se vê, mas por vezes Mas se sente-se, sente. claro, Por vezes se sente. sente. Mesmo aquela poluição que não se vê, sente-se, porque a nossa pele é sensível a Claro. tipos de poluição Obviamente. que não são visíveis. Claro. Peles, mucosas. Exatamente. Tudo. Por agressão ambiental, por Claro. vezes invisível, mas ela Claro. está lá e nós somos suscetíveis a esse tipo de Sem agressão. dúvida. Portanto, a questão da sustentabilidade energética é interessante, evidentemente. Tudo o que seja a construção de centrais que possam servir para permitir um menor grau de poluição dos rios é interessante. Também. É evidente, Claro ninguém que está sim. contra isso. E, Limpeza portanto, dos oceanos. sem por aí dúvida, fora. sem dúvida. Eu até iria talvez mais longe. A própria possibilidade de haver, em algumas situações, centrais dessalinizadoras é também interessante. Não direi isto de forma absoluta, mas é também interessante. Não há muitas também, como sabe, não é? Sim. São construções caras. Aham. Mas eu, por exemplo, lembro-me, há uns anos fui a Aruba. Aruba é nas Antilhas Holandesas, portanto, acima da Nas Venezuela, Antilhas. chamadas Ilhas ABC. Ok. Aruba funciona exclusivamente com centrais Desalinização. desalinizadoras de água salgada. Não é? Interessante. E a água belíssima, de uma qualidade fantástica, não é? Tem, se não me engano, na altura tinham 3, agora terão talvez mais. Portanto, é possível fazer-se muita coisa. Mas eu gostava só de relembrar, se Sim. me permite, Sim. uma questão interessante é que os Estados, muitas das vezes, são eles próprios, que de forma assumida são inimigos do próprio ambiente. Exato. Se bem que, por vezes, também de forma meritória, são os principais autores das políticas públicas nesses setores, por vezes não o são. E eu gostava de contar um episódio Ótimo. que resultou de uma investigação que eu fiz há anos atrás, que depois serviu para a minha própria tese de doutoramento. Foi um episódio real, que se passou nas Ilhas Selvagens de Portugal, que, como sabem, é um subarquipélago da Madeira. Não é? Exatamente. As Ilhas Selvagens, e digo isto pela primeira vez publicamente, pelo menos gravado, Ok. não sei se sabe, mas estiveram para ser bombardeadas Não sabia. por um exercício militar da NATO. Ok. Um Porquê? exercício militar da NATO. Da NATO. Mas porquê? Eu vou-lhe contar, em 1968, o almirante, comandante militar do Atlântico Norte, que se chamava Sir Nigel Henderson, que era, por um lado, comandante militar do Atlântico Norte, por outro lado, ao mesmo tempo, presidente da Royal Navy Bird Watching Society. Portanto, era alguém que tinha sensibilidade Para a preservação à dessa preservação fauna, claro. dos animais, nomeadamente aves. dos pássaros. Aham. Escreveu uma carta dirigida ao International Council for Bird Preservation, na pessoa da sua secretária Phyllis Barclay Smith, onde deu nota que o exercício de bombardeamento das Ilhas Selvagens por parte da NATO, que servia como exercício militar para aferir a pontaria, tinha deixado de ter lugar. E teve lugar, e não teve lugar porquê? Porque, por grande coincidência e para a grande felicidade do nosso país, o comandante do Comitê Militar da NATO do Atlântico Norte era ao mesmo tempo presidente da Sociedade Britânica de Preservação das Uau, Aves. portanto a NATO ia bombardear as selvagens e Exatamente. as nossas cagarras, etc. Ia destruir a maior colónia de cagarras da Europa e do Atlântico Norte para efeitos de exercícios militares que iam Só ter para lugar. treinar, Para treinar. para treinar. Qual Mas tivemos foi- a sorte de apanhar esse almirante verdade. que tinha essa sensibilidade especial. Tivemos a sorte de ter um estrangeiro, um inglês, e depois a colaboração do presidente desta entidade que se interessou pela temática, e nós devíamos tirar o chapéu a alguns estrangeiros, nomeadamente em regiões autónomas de Portugal, que tinham sensibilidade muito à frente dos nacionais Era um bocadinho relativamente a mais determinadas matérias, cosmopolitas. e que por vezes, exatamente, substituíram a quem de direito em termos nacionais e foram eles os autores de medidas Porque alguém, tendentes. Pedro, porque alguém teria autorizado esse bombardeamento da NATO, não é? Quem foi? Evidentemente, quem foi? 68? Quem foi? 1968. Quem foi? 68.
Quem foi? Olha, Claro. foi seguramente o Estado português. Foi no Estado Novo Foi seguramente alguém com responsabilidades também a nível da OTAN, à época. Claro. Agora, também devemos, por outro lado, chamar a atenção no seguinte, isto foi, aliás, no seguimento daquilo que foi, e aqui também devemos salientá-lo, a preocupação que alguns presidentes norte-americanos tiveram com as questões ambientais, e que começou até pelo controverso Theodore Roosevelt, Sim, o Roosevelt. que foi no sentido de criação de instituições, primeiro para a defesa das baleias, depois para a defesa de vários tipos de espécies animais, e que daí para a frente passaram a ser protegidas, e que depois culminaram, no caso português, ainda, curiosamente, durante o próprio Estado Novo, que não deixa de ser curioso, quando por vezes muitas pessoas acham que a defesa do ambiente em Portugal se fez apenas a partir depois da democracia, após a Revolução. Não é verdade. O que existiu antes disso foi, na época do chamado, antes do chamado marcelismo, ou coincidente de certa forma, foi a existência das primeiras leis, Lei Quadro, que consagrava as reservas e os parques naturais. Aliás, repare, 1970, primeiro Parque Natural, Parque Nacional Peneda Gerês. 1971, Reserva Integral das Ilhas Selvagens. Portanto, ainda, curiosamente, e sabe quem é que contribuiu para comprar as Ilhas Selvagens, retirá-las das mãos do seu proprietário particular? Era um proprietário particular, era um proprietário particular, falar, sim, e passá-las para o Estado português? Não. Eu vou dizer isto porque isto corresponde a uma realidade científica. Foi o Banco de Regime, e foi o dinheiro, porque não tinha, o Estado português não tinha dinheiro. Foi um excelente investimento. O Estado português não tinha dinheiro para o pagar, evitou que as ilhas fossem para as mãos do WWF, do World Wildlife Fund. O Banco Espírito Santo Comercial de Lisboa, na pessoa do seu presidente, Manuel Ricardo Espírito Santo, emprestou uns milhares de euros. Eu diria que nem sempre o próprio BES foi necessariamente um elemento negativo. Nem tudo é preto e branco. Nem tudo é preto e branco. E por vezes nós passamos por cima destas realidades e achamos que as coisas só são... Não, é mais fácil. Como a alteração climática. As coisas são, é mais fácil ver as coisas de uma forma maniqueísta. Temos de tirar o chapéu também. Sim. Não, isso foi um excelente investimento, sem dúvida. A todos que tiveram esta sensibilidade. Sem dúvida. Ao Alexander Zino, o pai do médico Francis Zino, a quem devemos muito, ao Francis Zino e à sua mulher, e a todos aqueles estrangeiros ou portugueses se envolveram nesta temática e contribuíram para a defesa do nosso ambiente. Do nosso ambiente. E do nosso ambiente e do nosso património, até mais só do que o ambiente. Sem dúvida. Estamos a chegar ao fim, só queria pôr uma última pergunta, já um bocadinho mais interpretativa e não tão factual, que é quando olha com a sua experiência política, universitária, cidadã, cívica, quando olha para estas profundas contradições e vê justamente estas medidas que se pretendem impor aos cidadãos, muitas delas draconianas e realmente violentas, a verdade é essa, mas que ao mesmo tempo não há de facto a tal consistência e a tal clareza neste caminho ecológico. Quando olha para isto, como é que interpreta? Acha que isto, do ponto de vista político, está a acontecer por alguma razão? Acha que é apenas caótico e casual? Vê alguma intenção deliberada? Como é que interpreta? Como a Joana bem sabe, em política nada acontece por acaso. Não é? Tudo o que parece é. Tudo o que parece é. Anda como um pato, fala como um pato, é um pato. Pronto, mesmo que não seja um pato, mas pode ser classificado de pato. Isso levava-nos a outras coisas que não vale a pena agora falarmos. Sente-se um pato. Exato. Ou sente-se que é um pato. Mas, enfim, eu acho que a sua pergunta já traz ela própria a resposta. Portanto, eu não consigo acrescentar muito mais do que a sua própria pergunta, que já de si se autorresponde e penso que, melhor que ninguém, deu essa resposta ao fazer a pergunta da forma como o fez. Eu também concordo que em política nada acontece por acaso. Obrigada, Pedro Couto Ingraça, por ter juntado aqui ao Córtex Frontal, e a vocês que estiveram a assistir, obrigada por terem estado desse lado. Não percam o próximo episódio, já sabem, aqui no videocast Córtex Frontal do Jornal Sol, fazemos sempre política com o P, capital. Até à próxima. I think there's just like a COVID fatigue, so like whenever a new story comes up, they're going to latch onto it. They've already announced in our office that once the public will be open to it, we're going to start focusing mainly on climate
climate, like global warming, and like that's going to be our next like I don't know, like what's the word I'm looking for? It's going to be our focus. Like our focus was to get Trump out of office, right? Without saying it, that's what it was, right? So our next thing is going to be for climate change awareness.